colocar aspas no título me permite fazer o que eu quiser com qualquer história. Não. Apesar do que a Emerald Fennell tá achando que pode, né? Ai, meu Deus. Senhor, me ajuda. Eu vou pedir salubridade. Enfim, bora lá. Nem consegui me maquiar direito pra poder fazer esse vídeo. Tamanho é o meu desgosto. Mentira, é só cansaço mesmo. Hoje eu vim de cara limpa. Mas vamos falar de O Morro dos Ventos Uivantes. Gente, primeiro, eu li o livro, tá? Eu li o livro mais de uma vez, inclusive. E vou fazer das palavras da Isabella Boscov as minhas. Eu não posso desler o livro, tá? Então, assim, eu tenho a bagagem da obra original. E não, O Morro dos Ventos Uivantes não é um dos meus livros favoritos. Longe disso, tá? Dos livros clássicos, pelo menos. Eu tenho outros, inclusive, tem alguns aqui atrás, tem alguns faltando que estão emprestados. Mas é uma história que eu particularmente gosto muito. E assim, né? O Morro dos Ventos Uivantes, ele não funciona. Não funciona como filme, não funciona como adaptação literária. Ponto. Mas vamos começar pela seguinte questão. Eu não vou avaliar o mérito do filme como filme em si, tá? Porque como aqui é um canal sobre livros e as suas adaptações, eu não vou entrar no mérito do filme como filme. Mas eu já vou avisando que ele também não funciona, tá? Fotografia é bonita? É. O figurino é bonito? É. Tá. Longe de ser um figurino de época, definitivamente. Mas ele é bonito e funciona pra contar a história. E, bom, né? Vamos ao que interessa? O Morro dos Ventos Uivantes. Bom, nossa, gente, tá até difícil. Meu Deus. Por onde eu começo? Tanta coisa. Mas vamos lá. Gente, eu acho que uma coisa que vale pontuar é que O Morro dos Ventos Uivantes, filho único da querida Emily Brontë, que faleceu aos seus 29 anos de idade. Todas as irmãs Brontë, na verdade, faleceram relativamente jovens, tá? Só uma delas, acho que foi a Anne, faleceu um pouco mais velha. Mas Dona Emily passou a sua vida inteira escrevendo este livro. E a vergonha alheia, que foi aquele filme da Emerald Fennell, a coitada deve estar se revirando no túmulo uma hora dessa. Mas vamos lá, tô falando, não falei nada até agora. Quem nunca não tem ideia do que se trata esse livro, talvez possa gostar do filme. Não necessariamente, tá? Sei de muita gente que não tem a menor ideia do que se trata o material base e odiou o filme. Mas, como uma leitora, é alguém que já leu esse livro pelo menos umas 3 vezes, desrespeito pode ser uma palavra usada, tá? E eu não vou falar que tá errado usar essa palavra não, porque Pra começar, O Morro dos Ventos Uivantes nunca foi, nem nunca vai ser, uma história de amor. Ele é um romance, tá? Pela escrita, pelo seu modelo de escrita. Então, sim, ele é um romance. Ele é um romance que conta uma história de amor? Não. Gente, esse livro é tudo, menos uma história de amor. Tá? É um livro que ele se trata de vingança, se trata do endurecimento do coração humano, se trata de obsessão, se trata de paixão na sua mais crua forma, se trata de manipulação, trata-se de traumas e trata-se de uma sociedade preconceituosa. E o que a Emerald Fennell fez, apesar dela falar, tipo, é o que eu imaginei quando eu li aos 14 anos, então, minha querida, tu é uma analfabeta. Meio difícil. Por quê? Não dá nem pra falar que é porque ela é o que ela imaginou quando ela leu aos 14 anos. Eu li este livro aos 14 anos também,
tá? Se não foi aos 14, foi aos 15. Eu já tava no ensino médio. E eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu li, eu fui na biblioteca do meu colégio e eu fui ler esse livro e eu passei raiva do início ao fim. E, bom, é um livro que já tem algumas adaptações, inclusive, tá? Ele tem, acho que 7 adaptações, não sei se contando ou sem contar com essa da Emerald nesse momento. Eu não anotei também, porque eu até olhei minha cola aqui, mas não tá anotado. Só pus que são 7. Eu vou entrar no mérito do Jacob Lord daqui a pouco como Heathcliff, mas todas as outras adaptações, tirando a da Caia Scodelario de 2011 ou 2017, não sei agora, ele, bom, né, deu um whitewashing no Heathcliff, né, só o da Caia que teve um Heathcliff negro. Mas em nenhum deles também respeitou a verdadeira etnia do personagem. Na verdade, eu não sei se ele era realmente um cigano. É dito que ele é um cigano, mas aqui, no caso, é só para ele ser retratado como o outro. Então, não necessariamente ele era dos Romani ou de outras tribos ciganas, tá? Ele podia ser de qualquer outra etnia que não fosse uma pessoa branca. Tá? Vamos começar por aí. Heathcliff não é branco. E isso é grande parte do problema do livro. Quando o Sr. Earnshaw volta de uma viagem com o menino Heathcliff, que em algumas vertentes acredita-se que Heathcliff seja bastardo do Sr. Earnshaw, mas a gente não sabe, né? A Emily nunca declarou nada a respeito. Então alguns teorizam que sim, Heathcliff poderia ser até um meio-irmão da Cathy e do Hindley. Eu já vou falar disso. E o Heathcliff, ele é tratado como um príncipe pelo Sr. Earnshaw. Quem só viu o filme, fica aí a surpresa. O Sr. Earnshaw trata bem o Heathcliff. E muito, inclusive, para o ódio completo do Hindley. O Sr. Earnshaw falece. E o Hindley, como filho, herdeiro, ele simplesmente acaba com Heathcliff. Ele o maltrata verbalmente, fisicamente, ele o endurece por anos de abuso psicológico e físico. Vários dos criados da casa, inclusive, fazem o mesmo com ele. Então Heathcliff saiu de uma posição em que ele era muito bem tratado e ele foi diminuído o tempo inteiro. Isso embruteceu o Heathcliff e criou um ódio enorme dentro dele. A única pessoa que o tratava com relativa dignidade era Cathy, a filha do Sr. Earnshaw. Porém, contudo, entretanto, todavia, Cathy não é uma santa. Catherine Earnshaw, filha, ela... Porque no livro temos 2 Catherines, inclusive. Mas a Cathy, ela manipula o Heathcliff o tempo inteiro. E ele faz tudo o que ela quer. Ele é um pet pra ela. Inclusive, o Sr. Earnshaw levou o Heathcliff com esse intuito até, tá? Apesar dele tratar muito bem o menino, a Cathy via ele como um pet. E ela tratava ele assim, tá? Tinha uma certa consideração, sim, à medida que eles foram envelhecendo, virou uma obsessão dele com a Cathy e da Cathy com ele. E em todos esses anos, o Hindley maltratou o Heathcliff de todas as formas que ele podia. Inclusive o Joseph, que foi interpretado pelo Ewan Mitchell, né, o Aemon Targaryen no filme da Emerald Fennell. Ele é um velho completamente maluco, religioso, que olha pro Heathcliff e o chama de Satanás, à torta e à direita. Que coisa. O tempo passa e muda-se para... Ah, não falei disso. Os Earnshaw, no livro, eles são ricos. Podem não ser milionários, mas são ricos. E tem nome e tem influência. Isso é muito importante, tá? Então o tempo passa e chega na charneca ali nas charnecas inglesas uma nova família de novos ricos que tem dinheiro até um pouquinho mais do que os Earnshaw, mas estão longe de ter nome. São os Linton.
E quando eles vão vendo isso, a Cathy e o Heathcliff fogem do Morro dos Ventos Uivantes e vão até a Charneca dos Tordos para poder ver a família. Nisso, a Cathy passa por um puta aperto, tanto ela quanto o Heathcliff, eles são perseguidos por cães e a Cathy é mordida. Ela não cai do muro e finge que quebrou o tornozelo. Não, ela toma uma dentada e machuca. Então ela tem que ficar na casa dos Earnshaw, na casa dos Linton, para ser cuidada, né? O Heathcliff voltou correndo para o Morro dos Ventos Uivantes e a Cathy ficou. Nisso, ela percebe que o Edgar Linton seria um ótimo partido para ela se casar. Por quê? Porque ele tem dinheiro. E nesse tempo da história, Cathy com seus 19 anos... Margot Robbie é linda? Margot Robbie é linda. Ela fisicamente parecida com a Cathy? Não. Mas ela tem 35 anos, gente. Ou 36. Ela tem cara. Tá? Cathy tem 19. E a pouca idade dos personagens acaba sendo muito importante. E nessa altura do campeonato, o Hindley, irmão mais velho da Cathy, já é um bêbado. E já gastou grande parte da fortuna dos Earnshaw em jogos. Não foi o Sr. Earnshaw, foi o Hindley, tá? Ele existe. Ele não morreu, tá? Não morreu. Complicado. Emerald Fennel. Desgosto, pra não falar de Jorra, né? Como já dizia o Mushu. Então, bom, né? O Heathcliff escuta a Cathy conversando com a sua dama de companhia. Na verdade, a sua criada, não é dama de companhia. E ela é a narradora do livro, a Nellie. Nellie, inclusive, se culpa anos mais tarde por tudo o que aconteceu, porque ela acobertou a Cathy e o Heathcliff em muitas coisas. Não, Nellie não é vilã da história. Não, Nellie não é uma égua. Não, a Nellie só fez o que a patroa mandou. E a Nellie é a responsável por contar toda a história ao comprador do Morro dos Ventos Uivantes, que é o Lincoln. É muito não parecido, gente. E aí, o livro começa assim, tá? Com a venda com um visitante no Morro dos Ventos Uivantes. E ele fica meio assombrado pelo fantasma da Cathy. Que sim, Cathy assombra a maçã. E a Nellie conta a história. E então o Heathcliff ouve a Cathy conversando com a Nellie, falando que ela vai ser uma miserável se casar com Heathcliff. Por isso ela vai se casar com Linton. Acabou. Ela não fala, eu amo. Não. Cathy é um produto de sua época, gente. O que interessa pra ela é status. E com Heathcliff, ela não vai ter. Heathcliff vai embora. E ele volta, rico, sabe-se lá como. E decide que ele vai se vingar de todo mundo. Até quem não tem nada a ver com isso. Que são quem? Os dois Linton. Irmão e irmã. Ai, a Isabela é irmã do Lee. Cada coisa. Não, ela não é protegida do Linton, ela é sua irmã. E o Heathcliff, ele não é um bad boy que pede permissão para os seus abusos, Emerald Fennel. Ele é um homem detestável. E a grande sacada da escrita da Emily Brontë é justamente você ter dó do Heathcliff no início da história e ódio dele depois. Ninguém nesse livro é pra gostar, gente. Ninguém. A Cathy é mimada, ela é pirracenta, ela é manipuladora, ela é obcecada, ela é chata pra cacete. E o Heathcliff é um maníaco psicopata que tortura e mata um cachorro enforcado.
E ele desconta toda a sua frustração na coitada da Isabela. Porque sim, ele a corteja, sim, ela se apaixona por ele e ela tem o ideal de, se eu amá-lo bastante, ele vai mudar. Deixa eu te contar, minha filha, isso não funciona. E a Isabela descobriu isso do pior jeito possível. Começando com o Heathcliff matando o cachorrinho dela enforcado e fazendo ela ver tudo. Depois são vários abusos físicos, psicológicos, inclusive talvez o que vocês pensaram aí, tá? Isabela engravida e com um milagre ela consegue fugir do Morro dos Ventos Uivantes. Cathy tem um casamento relativamente satisfeito com o Linton, com Edgar Linton, e ela tem um filho, tá? Que é o Linton filho, né, no caso. E o Heathcliff consegue pôr as mãos em seu filho com a Isabela. Fora que ele adota uma outra criança, como foi feito com ele quando ele era mais novo. E ele cata a filha da Cathy depois que ela morre. E aí sim tem aquela cena de Me Assombre, que também não é desse jeito. Gente, só tem um beijo nesse livro, tá? Que é nessa hora com a Catherine morta. E ele cata a filha da Cathy. A Catherine 2. E leva a menina pra casa. E ele tortura 3 crianças por ano. Tá? Tá, tentar endurecer essas crianças. E nós temos o fantasma da Dona Catherine assombrando o diacho da casa, né? Pra completar essa coisa. Então, gente, no final das contas, né, os meninos conseguem fugir. Então, sim, nós temos um final relativamente feliz nesse livro. Mas, o que acontece? Não é uma história de traumas e vinganças geracionais, tá? O tempo inteiro. São traumas geracionais, são traumas que são passados. E o Heathcliff é uma pessoa, ele é o pivô de tudo isso. A Cathy ela não tá isenta, tá? Só os dois Linton, coitado, que não tem nada a ver com isso. Mas eles entram na brincadeira aí. Dava pra ter feito um filme a respeito até da sexualidade? Dava sim. Dava pra ter recontado essa história. Até porque releituras de histórias, elas são muito frequentes. E quando são bem feitas, ficam maravilhosas. Haja vista a releitura de Emma, da Jane Austen, no formato de As Patricinhas de Beverly Hills. Maravilhoso, gente. É uma releitura perfeita. E dava pra ter contado essa história focando na questão do sexo e tal, assim, mas não do jeito que foi feito no filme. Primeiras vergonhas alheias de trocentas coisas que vão lembrar o sexo. Gente, eu nunca achei que eu fosse ver um catarrinho meu Deus, fugiu até a palavra, de um caracol, fazendo alusão a fluidos corporais. Cena cortando um pão. A cena de um peixe. Ai, que nojo aquela cena do peixe. Meu Deus. Então, assim, Heathcliff, ele é um antagonista bem pesado. A Cathy também. Mas, enfim, vamos voltar no filme. Dava pra ter feito a questão de perversão sobre maldades. Inclusive, se a Emerald Fennell quisesse até colocar na questão, né, do sadomasoquismo, até daria, inclusive, tá? Não ficaria fora disso. A questão toda foi a grande execução que desfez tudo que esse livro é. As críticas sociais, a questão de o Heathcliff não ser uma pessoa de pele escura, tirou toda a trama dele. Sem a existência do Hindley, e anos de abuso, não tem justificativa para a vingança do Heathcliff. Se ele voltou rico e o único impeditivo deles no filme era o dinheiro, era só fugir junto. Eles já estavam morando nos cafundó de Londres, da Inglaterra. Que fugisse juntos, não tinha nada impedindo. A Isabela ser conivente com o seu próprio abuso. Não adianta falar que, era... Não, gente, não era preferência sexual. Era abuso. E diminui uma personagem que demonstra uma força absurda por sair de um relacionamento abusivo por si só, vendo o que o seu marido é, o que ele te faz, e você ir embora, de um peso imenso que não tem no filme.
Nenhum. Todas as mudanças que foram feitas nessa adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes pela Emerald Fennell foi com o único intuito de chocar e causar repulsa. E eu sei que tem muita gente gostando. Mas o choque por si só, se você contar essa história direito, ela já é um choque. Não precisa disso. Eu entendo a questão de colocar ali a questão do prazer e da dor, da morte, como dois paralelos, até porque o próprio livro faz isso. Dava pra ter feito. É só transformar essa história profunda, incrível, e com tantas camadas em nada. Uma vergonha alheia no cinema. Porque é isso. Não vou nem entrar no mérito da promoção do filme, que foi outra coisa bizarra, pra falar o mínimo. Literalmente. Mas é um livro que, inclusive, se você quiser levar pra parte sexual, porque o tempo inteiro tem tensão sexual nessa história, que nunca é concretizada em momento nenhum. Esses dois fazem nada. Mal tocam as mãos. Dava pra recontar essa história do mesmo jeito, explorando ainda mais a degradação do Hindley com a bebida, do relacionamento abusivo do Heathcliff com a Isabella, do relacionamento abusivo da Cathy com o Heathcliff. Dava. Não precisava fazer aquilo. E o choque pelo choque, cara, não é o suficiente pra contar uma boa história. E quando você tem uma boa história em mãos, o que custa? Grande parte das adaptações de Morro dos Ventos Uivantes nem põe a segunda geração, tá? Que é o dos filhos. A Catherine 2, o Linton e o... eu esqueci o nome do outro menino. Mas tudo bem. Isso aí eu já lavei as minhas mãos, porque eu acho que eu nunca vou ver. E a adaptação que mais chegou próximo dessa história, apesar do Heathcliff branco, é com o Ralph Fiennes. A com a Kai Scodelario também é muito bom, mas eles vão uma releitura mais puxada no tédio, que toda a questão da Cathy com o Heathcliff vem do tédio, depois que ele vai embora. É uma outra visão, e tá tudo bem. É muito boa, inclusive, eu realmente gosto. Minha favorita ainda é a de 99, eu acho, 92, com o Ralph Fiennes. Inclusive, vejam, a gente abstém ali, eles deram uma escurecida na pele dele, ficou bem tosco e péssimo. Né? Mas o Heathcliff sofrendo com whitewashing, eu acho que a gente nunca vai se livrar. Acho que é uma reclamação que eu vou ter por toda a minha vida, né? A gente dá uma descabelada, arranca os cabelos ali, roa as unhas e vou ver o filme com o Heathcliff branco, né? Mas toda a questão da degradação ali tá presente. E podia estar, né? A Emerald Fennell, ela é uma boa diretora, né? Saltburn, eu gosto, mas nem tanto. Doce Vingança eu até prefiro mais, tá? Mas são filmes com camadas, são filmes que dá pra você tirar uma mensagem ali, apesar de todo o choque, porque ela é uma diretora que gosta de chocar. Mas do que ela fez, da atrocidade que ela fez com este livro, tem nada que presta pra tirar. Pobre Emily Brontë passou a vida inteira escrevendo um livro maravilhoso que, sim, gente, os personagens são horríveis, são todos detestáveis, mas a história é incrível. E em pleno 2026 a gente tem uma vergonha daquela no cinema. E fica aí o meu desabafo. Que é pra isso mesmo que eu vim aqui. Então é isso o vídeo de hoje, o meu desabafo sobre o desprazer que eu tive em assistir O Morro dos Ventos Uivantes, que está em cartaz. Por favor, gente, foi um desgosto pra mim fazer esse vídeo. Mentira, eu adorei fazer o vídeo, adorei colocar pra fora o que tava engatalado na minha garganta, mas foi um desgosto assistir. Bota desgosto assistir esse filme. Então, por favor, me dá um like, compartilha esse vídeo, comentem aí e me sigam aqui, tanto aqui quanto no TikTok, que também é Leitura em Cena,
pra vocês irem vendo mais do meu trabalho e também me dar uma engajada, porque depois dessa eu vou precisar, viu? Vou precisar. Então, um beijo, até o próximo capítulo e, por favor, nunca se esqueçam que a leitura é sempre o primeiro ato.